Boa noite, Farol. Parece que está alto. Tá? Como é que vocês estão? Vamos bater um papo? Ai, ai, gente. A gente sempre pergunta como as pessoas estão, né? Se elas estão bem. E a gente está meio acostumado a responder no automático. Não, está tudo bem. Às vezes a gente fala quase chorando, né? Não, está tudo bem. Que bom, né? Igreja, esse tempo, esse espaço aqui para a gente ter comunhão uns com os outros, comunhão com Cristo, com o Senhor. Hoje, dia de Santa Ceia, de lembrar o presente precioso, que é de estar em Cristo, e Cristo em nós. A gente cantando essa canção, né, que deixa o céu descer, e que esse céu que se encontra conosco possa, de fato, renovar os nossos corações, a nossa espiritualidade, nos colocar de joelhos diante do Senhor. A gente está na nossa série em Filipenses e nesse segundo episódio a gente vai falar um pouco sobre humildade. E é bastante especial porque Filipenses é a carta da alegria. E como muita coisa nas Escrituras é paradoxal, ela parece se opor uma à outra. E numa carta de alegria, Paulo chama a gente a ser humilde. E parece que esse caminho para a alegria, ele também se encontra com a humildade, de se prostrar diante da vontade de Deus. E o convite nosso hoje é um chamado sublime a uma vida humilde. Tem um amigo meu que disse que vai escrever um livro, Humildade, como cheguei lá, né? Alguns de nós já poderia ter escrito esse livro, né? Você já teve aquela conversa com alguém que fala assim, eu sou uma pessoa muito humilde. Alguém já bateu esse papo com essa pessoa? Alguém é essa pessoa? Gostaria de orar por você aqui nessa noite. Humildade é um desafio para a gente, né? Às vezes alguns vivem uma vida humilde, uma vida simples. Outros falam sobre humildade. Outros falam sobre humildade, não vivem humildade. E de tempos em tempos a gente vive uma vida um pouco mais humilde e outras um pouco mais orgulhosa. Geralmente quando a gente está passando por momentos bastante difíceis na vida, a gente tem de ficar um pouco mais introvertido, introspectivo, um pouco mais quieto. A gente leva algumas pancadas da vida, a gente muda a percepção da vida e das pessoas. A gente olha para a gente com um pouco mais de simplicidade, com um pouco menos de orgulho, menos orgulhoso, mais piedoso, inclusive. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, que eu gostaria de refletir com vocês hoje, 11 versículos, ele fala sobre a humildade. E se você puder acompanhar comigo, essa leitura aqui, ela acontece na versão NVT, nova versão transformadora. Então você pode acompanhar na mesma versão ou numa outra versão. Mas Paulo ele começa fazendo perguntas e ele diz, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E a vida cristã é essa vida cheia de opostos que parecem se contradizer. Porque as Escrituras dizem para a gente que morrer
que para morrer para nós mesmos é algo necessário para que a gente possa viver. Então, você precisa morrer para viver. Precisamos declarar falência espiritual se nós quisermos ser ricos. Interessante demais. Precisamos ter fome se nós quisermos ser satisfeitos. Doentes para ser curados. Precisamos perder a nossa vida se quisermos salvá-la. Mas se salvar a nossa vida, nós devemos perdê-la. Então é cheio desse contraditório. Todavia, a maior de todas as aparentes contradições que a gente possa encontrar hoje nessa reflexão é essa que temos diante de nós. Precisamos nos humilhar se quisermos ser exaltados. Então, é os humilhados que se encontram numa condição de exaltado. E talvez nem seja algo que está por vir, mas alguém na condição de humilhado é alguém exaltado diante de Deus. É muito difícil, às vezes, de entender isso no dia a dia, porque às vezes existe até uma expectativa de que eu preciso me colocar numa condição de humilhado para alcançar uma posição elevada, para que eu saia dessa condição que eu estou, para eu ser visto numa condição de exaltado, alguém que as pessoas vão poder perceber que eu fui exaltado por tudo que eu vivi, e aí eu triunfo sobre isso. Mas as Escrituras também afirmam para a gente que a condição de exaltado é aquele que está numa condição de humilhado, porque o exaltado, ele é feito diante do Senhor, é diante do Senhor. É que às vezes a nossa condição de exaltado, ela não encontra respaldo nessa vida em Cristo. Mas eu quero me colocar numa condição de exaltado para que as pessoas percebam que eu estou numa condição melhor do que aquela que eu gostaria que elas vissem que eu estou. E essa parece ser a nossa expectativa sobre a humildade. Humildade é uma palavra que significa pensar ao nosso respeito ou julgar a nós mesmos com comedimento. A ideia é que ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos também, no capítulo 12. E ele fala assim, a ideia é que ninguém pense mais de si mesmo, mais daquilo que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio. É que a gente pensa tanto em nós mesmos e de si mesmo que a gente se perde em nós. A gente se perde em nós. Porque a gente quer tanto encontrar esse respaldo, essa segurança em nós que a gente se perde, a gente não vê o outro, a gente perde o equilíbrio dessa imagem. A ideia é ser completamente o oposto, é ir em outra direção. Dizem que a humildade é uma daquelas coisas que se você acha que tem, você não tem. Se você acha que você tem humildade, talvez você deva repensar ou o seu conceito de humildade, ou a ideia que você tem sobre a sua humildade. Alguém disse isso. Humildade, no verdadeiro sentido da palavra, é um dos sustentáculos da fé cristã. Os gregos, no entanto, essa palavra humildade nem fazia sentido para eles. Nem fazia sentido, não fazia parte do vocabulário. Essa ideia de humildade não tinha valor para o grego. Isso é real, tanto que alguns estudiosos pensam na possibilidade, existem estudos sobre isso, que o apóstolo Paulo talvez tenha inventado essa palavra ao escrever essa carta para os filipenses. A palavra que designa a humildade, ela foi cunhada quando a igreja nasceu. Quando a igreja precisou ir para uma condição que era contracultural, que era diferente daquela que a sociedade estava indo. E a palavra para descrever a condição em que a igreja, o povo de Deus, deveria estar, não era encontrado naquela cultura. E Paulo, ele fala sobre humildade para essa igreja. Para um crente, a humildade, ela é a mais fundamental das virtudes cristãs. E eu, depois de um tempo, como cristão, nasci num lar cristão, toda a minha experiência de vida, ela passa pela igreja, minha experiência religiosa. Eu tenho a impressão que hoje eu tenho mais dificuldade do que eu tinha antes. A gente parece que faz essa coisa assim na vida, né? Porque chega um momento na vida que a gente tem a impressão que a gente sabe muita coisa. A impressão que a gente tem é que a gente sabe tanto sobre Bíblia que nós não temos a capacidade de suportar uma ideia diferente do outro irmão. Uma coisa diferente do que você pensa. Ou de alguém que não chegou ao conhecimento que você tem sobre algumas coisas, sobre alguns princípios bíblicos, sobre alguns valores da fé cristã.
A gente perde um pouco essa tolerância, porque parece que a gente caminha num lugar, numa altura, que alguém precisa crescer. E o apóstolo Paulo ele fala de uma humildade que é de um Cristo que desce. É um Cristo que se faz carne. E quando o céu desce, e quando o reino dele se manifesta, é de um Deus que se faz carne, é um Deus que se faz homem. Por isso não parece fazer muito sentido. Por isso que se você tem dúvida sobre alguma coisa na sua vida, humilhe-se diante de Deus. Se você tem dúvida sobre um conceito teológico, se você tem dúvida sobre a decisão que tomar na sua vida, ao invés de orgulhar-se, ao invés de se apropriar de um conceito, de uma filosofia, de uma ideia, de um conceito intelectual, acadêmico, humilhe-se diante da vontade de Deus. Fala, Senhor, eu não sei qual é a tua vontade. Eu só sei que eu não quero ir por minha conta. E por isso eu paro aqui. O apóstolo Paulo nos convida a isso. Ele convida a sua igreja a isso. Ninguém passa pela porta estreita, que leva ao reino, como um pavão. Ninguém. Ninguém entra pela porta estreita levantando os joelhos, orgulhoso como um cavalo branco dos reis. Ninguém entra pela porta estreita nessa condição. Nós somos ovelhas, não somos pavão. Vocês já viram, já? Eu vi 2 vezes na vida, que bicho lindo. Um era muito lindo, maravilhoso, ele abre, bonito demais aquilo. O outro que eu vi, coitado, ele estava perdido na sua própria imagem, rodando um carro e olhando para a sua imagem e procurando a si mesmo, com a pena toda acabada. Mas me tranquilizaram, disse que aquilo lá não é maltrato, não. Disse que as penas dele caem e depois nasce. Falei, poxa, que legal. É que às vezes a gente está com a pena acabada, mas a gente tem a mesma postura de pavão. Mas Paulo lhe lembra que a gente precisa ser mais como ovelha do que como pavão. Paulo escreveu à igreja, por exemplo, em Colossenses, e ele diz, portanto, assim como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Esteja nele, esteja com ele, ande como ele. E esse é o princípio principal do discípulo de Jesus. Alguém que se confunde. O discípulo e o mestre, o rabino nos tempos de Jesus, tinha esse princípio. Tanto que Pedro, quando ele é encontrado, falou assim, olha, você parece, você fala como ele. Você parece muito. Era um orgulho, motivo de orgulho, para o discípulo ser parecido, confundido com o seu mestre. E a gente é convidado a fazer como ele. Nós recebemos em humildade, portanto, devemos caminhar em crescente humildade. Em crescente humildade. É se humilhar diante do texto bíblico e dizer, Senhor, faça com que isso crie vida no meu coração. Vivifique o meu coração, renove a minha caminhada com Cristo, ou me dê, Senhor, uma caminhada que faça sentido, sem entender muita coisa, de me encontrar com o Senhor através da sua palavra. Quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais humilde a gente deve se tornar. Por isso, se à medida que nós caminhamos na fé, seja lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, a gente deve se constranger diante do nosso orgulho. A gente deve ficar constrangido diante do nosso orgulho, diante da nossa necessidade de estar certo, diante da nossa necessidade de nunca errar. A virtude da humildade é o tema central que percorre Filipenses no capítulo 2. E ela aparece no versículo 3, mas ela é o conceito do capítulo 2 todo. E Paulo ele exorta a igreja em Filipenses, em Filipe, a agirem de maneira humilde. No versículo 3, mas enquanto vocês exercem o ministério, ele diz isso no versículo 4, a fim de preservar a unidade. Então, exerçam humildade enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem a vida, enquanto vocês exercem ministério, enquanto vocês servem uns aos outros, a fim de que vocês preservem a unidade. Porque é muito difícil estar juntos, manter-se unido, quando esse princípio não prevalece em nós. É como num casamento, como num relacionamento. Já disse isso para vocês algumas vezes. Graças a Deus, depois de um tempo, a gente parou com isso. Mas você entra numa discussão que alguém tem que ganhar.
Eu nunca lutei boxe, não, mas eu lembro na minha adolescência de entrar em algumas brigas, que você tenta dar 2 chutes e parece que você está 3 horas lutando. Você já assistiu uma luta de boxe, alguma coisa do tipo? E chega no 3º round e você fala, nossa, até eu se entrar nesse ringue agora, eu derrubo. Cansado, cansado, cansado. O casamento às vezes tem um negócio desse. É um cabo de guerra, um puxa do lado, outro do outro. Agora, depois de 13 anos casado, eu sei que é a Elô mesmo que ganha a discussão. E eu... Não é bem assim, né, gente? A gente pode depois conversar, ter um encontro de casais aqui. Mas a gente não precisa ganhar. A gente não precisa ganhar. E quando a gente vive em comunidade, em comunhão, como igreja, alguém tem que abrir mão um pouquinho. Alguém tem que abrir mão. E apesar de parecer que o irmão está certo, e de dar um passo atrás. Eu não sei como essa palavra encontra lugar no seu coração. Eu não sei como essa palavra encontra lugar na sua vida, no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Mas Paulo ele continua fazendo a nós um apelo à certeza. Ainda no versículo 1. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, meus irmãos, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há qualquer afeição e compaixão, e a gente pode olhar para esse texto com um outro sentido. A palavra ser, por exemplo, ela é encontrada 4 vezes no versículo de abertura dessa nova sessão aqui, que o apóstolo Paulo escreve à igreja, mas cada vez que ela aparece, ela pode ser igualmente traduzida com precisão pela palavra uma vez que, ou porque. Uma vez que existe encorajamento em Cristo, e isso traz aqui um valor de afirmação, uma vez que existe de fato encorajamento, não é uma possibilidade, isso é uma realidade. E se existe um encorajamento em Cristo, se existe, e porque existe uma consolação de amor, e porque existe a comunhão com o Espírito Santo, qualquer afeição e compaixão, se existe tudo isso, e porque existe isso, então eu sou convidado a viver em humildade. Essa é uma implicação afirmativa. Se há encorajamento na pessoa e na obra de Cristo, então eu consigo chegar a este lugar. Eu consigo alcançar, mesmo sem perceber. Mas porque eu estou em Cristo, porque eu encontro coragem em Cristo para viver essa vida, então eu consigo encontrar. Eu consigo encontrar. Eu sou uma pessoa, às vezes, bastante afobada. Quando um irmão tem um problema, quando alguém tem algum problema, quando essa coisa me envolve, ou indiretamente me envolve, eu sou tomado, eu sou carregado pela dor da pessoa. Eu fico incomodado, eu não durmo à noite. Eu fico pensando na pessoa, eu durmo pensando nela e acordo pensando nela. Compartilho com a minha esposa, compartilho com Deus. Mas a gente precisa encontrar esse encorajamento no Senhor. Encorajamento, porque se eu estou no Senhor, às vezes para se humilhar diante de uma situação que não é possível ser resolvida. E às vezes essa humildade, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está chamando a gente aqui a viver, é uma humildade, às vezes até diante de si mesmo, diante da sua incapacidade, às vezes. A sua incapacidade de amar alguém, a sua incapacidade, às vezes, de perdoar alguém. Porque se eu estou no Senhor, se eu estou encorajado porque eu estou em Cristo, se eu estou vivendo essa vida nele, então eu consigo. Porque Jesus Cristo deixou o céu para ficar do nosso lado, nos ajudando na nossa vida cristã. Eu creio nisso ou eu não creio. O nosso relacionamento com Cristo não pode ser um relacionamento de costume, uma ideia subjetiva de que existe um Jesus, de que existe um Cristo, e que Ele está por aqui, mas Ele é tão meu amigo, Ele está tanto tempo aqui do meu lado, que eu estou acostumado com a presença dEle. Ela não me constrange mais, ela não me coloca mais de joelhos. O encorajamento e a consolação de Cristo são dados pelo Espírito Santo que habita em você, meu irmão.
e minha irmã. Você crê nisso? Isso existe em você, está em você, por seu espírito. Em tempos de grande desalento, nós somos confortados. Você já passou por um dia bastante difícil? Você já passou por situações bastante difíceis na sua vida? E talvez você esteja passando por isso. A pergunta que eu faço para você é: você deixou de ser consolado pelo Senhor? Você deixou de ser consolado pela presença do Espírito Santo? Eu até diria que se isso não acontece, você crê na presença dele em você, porque um dos nomes dado à pessoa do Espírito Santo é Consolador. E essa foi a promessa do próprio Jesus: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. É aquele que consola, é aquele que intercede. Eu tenho ele comigo. Nós temos essa presença real de Deus conosco. Em tempos de maior desespero e desânimo, ele se faz presente. Mesmo nas horas mais sombrias, ele se faz presente. Ele derrama alegria, que é o privilégio da caminhada. E Jesus tem derramado paz na nossa alma esgotada. Paulo ele declara logo em seguida, ou uma vez que há alguma consolação de amor, que se existe consolação, se existe consolo, se existe alívio para o coração atemorizado, então eu sou encorajado a viver essa vida diferente. E quando eu sou encorajado diante do meu desânimo, às vezes eu não preciso ficar armado, eu não preciso ficar na defensiva, eu não preciso deixar a ira tomar meu coração, porque eu sou tomado por um temor, eu sou tomado por uma presença que me faz caminhar apesar das circunstâncias. Olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando de algo possível, não é utopia. Nós somos convidados a viver isso aqui. É algo possível, a viver nessa condição. Nós precisamos crer para que essa palavra encontre solo fértil, para que encontre um solo que produza frutos, que são evidências do Evangelho em nós, nos transformando. São os frutos, os resultados do Evangelho em nós. Então, se há alguma comunhão, existe uma parceria entre eu e o Espírito Santo, entre você e o Espírito Santo. Bom, se existe isso, então podemos chegar lá. E a última frase, nessa primeira parte do versículo, a última das frases iniciada pela palavra ser, é se há qualquer afeição e compaixão. Se existe alguma afeição e compaixão. Profunda afeição, eterna compaixão, são encontradas exclusivamente na pessoa de Jesus. Exclusivamente na pessoa de Jesus. O Espírito Santo faz com que as abundâncias da presença de Deus, da vida em Cristo, sejam experimentadas por todo aquele que está no Senhor. O Senhor lhes trouxe encorajamento. Você foi encorajado por esses dias? Você foi encorajado? E o apóstolo Paulo, logo em seguida, ele faz um apelo à unidade. Porque a alegria que passa pelo caminho da humildade, ela produz isso. A humildade. Agora, o contrário disso é desunidade, é desunião. Então, em Filipenses, do capítulo 2, do versículo 2, baseado nesse sólido fundamento, Paulo agora apela para a união dos crentes que está em Filipe, para aquela igreja. E ele diz: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, estando unidos em espírito, concentrados em um único propósito. É interessante porque, assim, aqui nós temos uma diversidade de pessoas, de histórias e pensamentos, inclusive. E Paulo sabia dessa condição da igreja de Filipos. Igreja é parecida com a nossa. Gente diferente. Às vezes de contextos diferentes, níveis sociais diferentes. Mas o apóstolo Paulo fala assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Pense de alguma maneira igual, com o mesmo amor, amem-se, com o mesmo amor.
estando unidos pelo mesmo Espírito, concentrado em um único propósito. É porque a única maneira de você manter é dessa forma. Mas lembre-se que o apóstolo Paulo ele não está falando de uma filosofia de igreja, ele não está falando de um planejamento de igreja, ele está falando da igreja de Jesus. Ele está falando aqui de um mesmo modo de pensar, mas é de uma mentalidade, de uma mente que é renovada pela mente de Cristo. Então, não é pensar no jeito de vocês de fazer ministério. Porque, inclusive, quando nós falamos isso aqui agora no Farol, expondo isso, nós estamos convidando um grupo de pessoas a pensar exatamente como uma igreja local deveria pensar, mas como um povo de Deus, uma comunidade de discípulos de Jesus deveria pensar. Então, se vocês estiverem pensando do mesmo modo, estiverem amando com o amor de Cristo, estando unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, e concentrados num único propósito, a glória de Deus, a edificação da sua igreja, o anúncio do Evangelho. Então a minha alegria vai ser completa. A alegria do apóstolo será aumentada se os filipenses viverem em união uns com os outros. E Paulo deseja que os filipenses permaneçam como um só corpo. Isso era a palavra do apóstolo Paulo. Um só corpo, uma só mente. Vocês são o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Paulo fala sobre isso. Paulo, ele ama a unidade da igreja, ele ama a igreja de Cristo, ele ama a noiva de Cristo. Se você quer ser inspirado a amar esse povo diferente, que dá trabalho, leia o apóstolo Paulo. Leia o apóstolo Paulo, porque ele ama apesar dos problemas. Ele ama apesar das circunstâncias, porque não é sobre gente exatamente, mas são as pessoas do Senhor. Do Senhor. Isso pode acontecer, por exemplo, essa diferença que nós temos por traços de personalidade, interesses em comum, experiências de vida semelhantes. É claro que na nossa intimidade nós temos diferenças. Claro que nós temos diferenças. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Imagine, gente, 2 de mim. Imagine. Imagine 2 de você. Só você se aguenta. Ou não. Porque às vezes a gente não se aguenta também, não é verdade? Às vezes a gente fala como o apóstolo Paulo, mas com outros tons. Miserável homem que sou. Miserável. Quem me livrará de mim mesmo? Do corpo dessa morte. Ainda bem que nós temos o Senhor. E Filipenses, vocês trarão ainda mais alegria se vocês estiverem unidos em espírito. E Hendricks, ele diz que essa é uma preocupação profunda do apóstolo Paulo. Não a sua própria libertação da pressão, mas o progresso espiritual dos filipenses, de todos eles. É o seu principal desejo. Essa libertação dessa pressão, mas que tem a ver com um progresso espiritual. Uma igreja que vai amadurecendo. Então essa é a minha preocupação com vocês, igreja de Filipe. Porque isso vai acontecer qualquer outra coisa, menos maturidade espiritual. Menos qualquer outra coisa. Menos a imagem de Cristo e qualquer outra coisa. Então, sem isso, meus irmãos, sem isso, qualquer outra coisa vai acontecer menos ânimo. A palavra unidos aqui significa a mesma coisa que ter ânimo. Isso requer que o espírito de todos estejam unidos pelo amor mútuo de Cristo, vivendo em harmonia uns com os outros. Por isso que eu insisto, meus irmãos, que aqui nessa comunidade de fé, nós não vamos ficar necessariamente discutindo qual é a sua posição teológica ou filosófica, necessariamente. Tudo bem se você não concorda com algumas coisas, mas que estejamos todos unidos por Cristo, em Cristo, para Cristo. De uma igreja que Deus deu a sua missão. Deus deu uma igreja para a sua missão de anunciar a boa notícia. Primeiro que somos pecadores, mas segundo que Ele nos alcança com o seu amor revelado em Jesus. Que o reino de Deus é chegado. Que a nossa cidadania não é necessariamente desse lugar, mas é de outro. Somos cidadãos dos céus. E Ele faz um apelo, então, à humildade. Ele começa no versículo 3, não façais nada por egoísmo e nem por orgulho,
nem por orgulho. E ele começa falando, nessa primeira parte, Filipenses 2, 3 e 4, na primeira parte, instruções negativas, mas para cada uma dessas negativas, ele acompanha uma afirmação positiva. Mas olha, não façais nada por egoísmo e nem por orgulho. Nem por egoísmo e nem por orgulho. Você já viu, você já tirou uma fotografia com um grupo de pessoas, ou você e mais uma pessoa. Quando você pega a fotografia, qual é a primeira coisa que você vê? Você vê se a outra pessoa está bem arrumada para ficar do seu lado? Você olha para você, você fala assim, apaga essa foto, eu não estou legal. E a pessoa fala, eu estou muito bonita. Quem é mais orgulhoso ainda? Eu estou bom assim, eu vou usar essa foto. Minha esposa, de vez em quando ela quer me humilhar, estou brincando, ela pega minhas fotos de 15 anos atrás. E eu já perdi essa luta já, meus irmãos. Mas eu mostro um testemunho e falo, meus irmãos, o que Deus pode fazer com a gente. E alguns dizem, eu acho que não, pastor. Eu acho que ele não mudou tanto assim. Feinho, e a gente olha, às vezes na vida da gente é assim, que se me convém, tá legal. Se tá tudo bem comigo, tá ok com o resto do mundo. Tá tudo bem. Não façais nada por egoísmo e nem por orgulho. Paulo está dizendo que os filipenses não devem fazer nada de maneira contenciosa. O egoísmo significa um espírito irracível, que produz contenda. A ideia é aquele tipo de atitude interesseira e de autopromoção, que cria divisão, de forma intencional ou não, porque às vezes está dentro da gente. E às vezes até sente um prazer nisso, mantém a vida agitada, né? Ou a vida dos outros agitada. É errado eles se elevarem acima dos outros com um espírito de autopromoção. O apóstolo Paulo vai dizendo, vai mexendo com aquele povo, com aquela igreja. O orgulho exalta-se acima da glória de Deus e do bem dos outros. Usando agora de forma afirmativa, Paulo diz, mas com humildade de espírito, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não que seja, mas viva uma vida assim, como se as outras fossem melhor do que você, como se de fato as pessoas tivessem alguma coisa a colaborar com você, para a sua vida. Que especial isso, não é, gente? O apóstolo Paulo nos constrange com a sua espiritualidade, com a sua compreensão de reino, a relação que ele tem na sua vida com Cristo, o seu relacionamento com Jesus. Nos constrange porque ele nos chama a viver uma vida alegre, leve, sem ficar se preocupando se alguém vai ter mais razão, mais certezas na vida, vai saber mais coisas. Olha, tudo bem. E por isso ele diz, lá em Coríntios, olha, eu me faço de um e de outro. Em outras palavras, Paulo lhe estava dizendo também, às vezes eu me faço de ignorante, eu faço que eu não entendo das coisas, porque eu estou preocupado com outra coisa. E aqui em Filipenses, ele vem e dá esse conselho que se complementa. Cada um de vocês considerem os outros superiores a si mesmo. Superiores. Como a minha filha me ensina, minha esposa me ajuda a lembrar que as coisas que a minha filha às vezes desperta em mim, nessas fases, nessas revoltas dela, despertam uma ira às vezes. Eu falo, não é possível, Deus. Me faz às vezes me sentir o pior pai do mundo. Não é possível isso, cara. E aí você tem que ficar revisitando o seu passado. Falei, por que eu me sinto desse jeito quando a minha filha faz isso? Por que a Elô se sente de maneira completamente diferente de mim? Claro, a mulher melhor do que eu. E essa coisa mexe com a gente. Mexe com a gente. Por quê? Por quê? E ele diz, os filipenses não podem se humilhar diante do Senhor se ao mesmo tempo estiverem procurando exaltar a si mesmo. Como é que o Senhor vai encontrar presença, morada, o lugar
no meio de nós, na sua vida, se você não dá lugar para Ele? Você está tão preocupado em disputar o seu lugar, o seu espaço, que aí o Senhor não encontra. Ele não encontra espaço. Como é que está a sua vida? Você está aí num cabo de guerra consigo mesmo, com Deus, dito de outra forma. A sua humildade em relação aos outros deve começar por uma submissão ao senhorio de Jesus Cristo. Eu estou submisso ao Senhor, e porque eu estou submisso ao Senhor, estou humilhado diante do Senhor, então está tudo bem. Eu não perco nada me humilhando diante de outra pessoa. Poxa, como isso mexe comigo? Eu não sei se isso mexe com você, mas como isso mexe comigo? Mexe na maneira como, às vezes, eu reajo quando estou dirigindo, quando eu estou fazendo um negócio, quando eu estou no meu casamento, lidando com a minha esposa, com a minha família, quando eu estou lidando com os meus amigos, quando eu estou caminhando com gente que está na mesma caminhada que eu, mas que parece que está distante de algumas coisas, e essas coisas mexem comigo. Mexe. Eu espero que o Senhor esteja falando com você. Eu espero que o Senhor esteja falando com você. E Paulo, ele caminha no versículo 4, falando dos interesses dos outros. Paulo repete a mesma ideia mais uma vez, mais uma frase negativa e um ponto afirmativo. Não preste atenção apenas em seus próprios interesses, mas também nos interesses dos outros. Que crise é essa que às vezes a gente fica? Porque só tem o nosso interesse em jogo. Às vezes a gente não chega à conclusão de que o interesse dos outros molda os nossos próprios interesses, molda a nossa vida, às vezes até, muitas vezes, inclusive, para melhor. Que os interesses dos outros fala também sobre o mundo em que você vive. Fala sobre muitas coisas. A ênfase é que o crente tenha com os outros a mesma preocupação que tem consigo mesmo. Em outras palavras, ele está falando aqui de maneira contextual, ele está trazendo para a realidade da igreja em Filipe aquilo que Jesus disse também nos evangelhos. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas você faz outra coisa também, você ama os outros como você se ama. Então, preste bem atenção. Não se preocupe só nos seus interesses, mas também nos interesses dos outros. Dos outros. Porque, meu amigo, minha amiga, não existe igreja, não existe discípulo, se você não está vivendo esse contato uns com os outros. Não existe igreja, se a sua ideia de igreja diz só sobre você. Não existe igreja. Se as suas impressões, ela diz só sobre as suas impressões, e não sobre as impressões que os outros também têm, sobre você também. Sobre tudo. Sobre você. Porque é o irmão que vai te afiar como o ferro afia o ferro. É o irmão que vai dizer para você coisas que você não gostaria de ouvir. E às vezes vai dizer coisas que você gostaria de ouvir. É o irmão mesmo que vai dizer isso. E a comunidade de fé de discípulos de Jesus deveria ser como um casal. Porque o nosso ritmo em casa é brigar de mãos dadas. Claro que isso de maneira metafórica. Mas deveria ser assim os nossos relacionamentos. Nenhuma discussão, nenhuma desavença, nenhuma indiferença deveria acabar com um divórcio, com uma separação. A ênfase é que o crente tenha com os outros a mesma preocupação que tem consigo mesmo. Então, de duas uma, ou nós estamos vivendo uma condição de orgulho, ou eu esteja vivendo uma condição de orgulho, ou a impressão que eu tenho de mim mesmo é muito ruim. É muito egoísta. E aí eu não sou capaz de me relacionar com meu irmão de uma maneira melhor do que aquela que eu me relaciono comigo. Então, das duas, uma. Ou estamos perdidos em nós mesmos, ou estamos perdidos de nós mesmos. E aí nós não conseguimos prestar atenção no outro.
não conseguimos ficar atentos às necessidades dos outros, estar alertas ao bem-estar dos outros. E como cristãos, tudo em nossa vida é projetado para produzir maior humildade em nós. Por isso, às vezes, a vida do crente é tão difícil. É tão difícil. É porque para ficar parecido com Jesus, gente, dá trabalho. Dá trabalho. E isso é algo que Ele está fazendo em nós. Ele está fazendo em nós. Já que conhecemos o afeto, a compaixão de Jesus Cristo, devemos procurar considerar os interesses e as necessidades dos outros, muito acima das nossas, assim como o nosso Senhor Salvador fez em relação a nós. Colocou as nossas necessidades acima da dele. Inclusive naquela oração, antes da sua crucificação, de dizer: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Me livra disso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a tua vontade é morrer pela humanidade, é morrer pelo outro, é morrer pelos meus irmãos, aqueles que estavam à mesa, mas também por aqueles acusadores, é morrer pelo fariseu. Eu gostaria de convidar você a refletir em algumas questões, e que eu espero, com a graça de Deus, você possa praticar nessa semana. A primeira pergunta que eu tenho para você é: qual a sua reação instintiva diante da palavra humildade? Como você se sente ao ouvir isso? Como isso mexe com você? A segunda questão: o que você pode fazer hoje, ainda hoje, para prestar mais atenção aos interesses dos outros do que aos seus? O que é que você pode fazer ainda hoje? Paulo, ele mostra aos filipenses o próprio Senhor Jesus Cristo como exemplo supremo de humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A terceira pergunta que eu tenho para você é: Jesus é o seu exemplo de humildade? Ele é o seu exemplo de humildade? Quem é o seu parâmetro para viver a humildade? Quem é a pessoa que te inspira a viver uma vida em humildade? Se Ele é, como essa humildade te desafia a viver como Ele? Como? Há momentos em que você diz para mim: chega, eu vou viver a minha vida do meu jeito, eu mereço algo melhor, eu mereço coisa melhor, então eu vou por outro caminho, eu vou por outra rota. Que momento da vida você está? Que momento da vida? O que aconteceria se você se submetesse humildemente à vontade de Deus em sua vida exatamente nesse momento? Quantas coisas mudariam na sua vida? Seus relacionamentos, seu casamento, a sua relação com a sua comunidade de fé, a sua vida com seus amigos, a sua vida amorosa, sentimental, a sua relação com o trabalho, com os estudos, com a carreira, a profissão. Mudaria o que na sua vida hoje? Se você dissesse: Senhor, é a tua vontade, eu me submeto ao Senhor. Hoje, o que é que o Senhor quer que eu faça? Que rumo a sua vida teria ainda hoje? Quero convidar você a ficar em pé e a orar comigo. Senhor, eu estou aqui com os meus irmãos, Pai. Estamos em pé e de corações prostrados diante de Ti, Pai. E queremos fazer a mesma oração de Jesus: que não seja feita, Senhor, a nossa vontade, mas que seja feita a Tua. Que essa humildade que o apóstolo Paulo aqui nos instiga, nos convida a viver, Pai. Que essa humildade seja aquela que o Seu Espírito produz, ou produzirá em nós. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, mas nós não queremos viver uma vida a serviço das nossas vontades. Às vezes sim, é isso que vem. Nós somos tomados por esse sentimento de viver a minha vida do meu jeito, de viver em indiferença em relação ao meu próximo.
aos meus irmãos. Mas, Senhor, nós cremos aqui, Pai, no poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor renove os nossos corações, Pai. Nós vamos participar agora, Senhor, da Tua mesa. O convite que o Senhor fez a nós de estar com o Senhor, de partir do pão e tomar do suco do cálice. Esse pão que representa o Teu corpo, esse suco que representa o Teu sangue, Pai. É um sangue que nos lava, Senhor, nos lava de todo orgulho, de toda ausência de humildade. É um sangue, Senhor, que nos faz lembrar daquele que era Deus, poderoso, cheio de glória, e mesmo sendo homem, se fazendo carne, cheio de poder, ainda decidiu, Senhor, viver uma vida à altura da criação humana, sem pecado. Glória a Deus, Senhor, pela vida que nós temos em Ti. Glória a Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. Glória a Deus que apesar, Pai, do nosso orgulho, no Senhor nós temos uma nova esperança, nós temos um novo caminho, nós temos uma oportunidade de ressignificar a nossa caminhada. E a minha oração, Pai, é que nessa noite caminhos sejam realinhados, Senhor. Pessoas sejam despertadas a caminhar de joelhos, a caminhar com o Senhor, a caminhar no Senhor, Pai, a viver essa vida de humildade em Ti, Senhor. Mas em especial, como o apóstolo Paulo está aqui nos incentivando, mas é uma unidade, é uma humildade que mantém a unidade, que faz a gente superar as nossas diferenças e indiferenças para estar contigo, para glorificar o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.